Outra pergunta, né, que surgiu, né, foi com relação às cirurgias que são mais frequentes. Tá? Então, se a gente considerar, né, que a maior parte do internato em cirurgia ele é trabalhado, né, na cirurgia geral, né, então a gente precisa saber quais são as doenças mais prevalentes. Tá? Sabendo as doenças que são mais prevalentes, a gente sabe as cirurgias, né, que são mais realizadas. Né? E quando, né, na parte mais clínica, né, dos primeiros 4 anos, né, quando se passa, né, por essas áreas, você acaba sabendo, né, que dentro da prevalência de cada uma das doenças, as que são maiores. Então, por exemplo, né, altamente prevalente, né? Então, apendicite é altamente prevalente, né? Então, nas técnicas, né, de apendicectomia, né? Então, isso vale a pena saber. As laparotomias exploradoras, né, para o trauma, então, são largamente utilizadas. Tá? Então, isso faz parte, né, da rotina de atendimento, né, de emergência. Né? E são as bases, por exemplo, para a identificação, né, do paciente que está em abdômen agudo, é o abdômen agudo cirúrgico, e você não conseguiu identificar antes da cirurgia exatamente o que está acontecendo. Então, laparotomia exploradora cabe. Além disso, os tratamentos das hérnias, né, então, essencialmente, né, as hérnias incisionais, né, que, né, pela grande prevalência, né, de atendimento, né, de traumas e de outras complicações relacionadas às cirurgias abdominais, né, as hérnias incisionais têm bastante prevalência, então o tratamento essencial, né, das hérnias incisionais faz parte, tá? E falando de hérnia também, as hérnias inguinais, tá? Então a direta e indireta. Então isso é por feijão com arroz, é dia a dia. Além dessas, né, também as doenças relacionadas às vias biliares. Bem, nesse sentido, né, mais prevalente, né, no nosso meio, né, a colicistite calculosa, né, então, cuja cirurgia, né, envolve, por exemplo, né, a colicistectomia, né, então você precisa saber também. Tá? Além dessas, daí que entra numa variedade bastante grande de cirurgias, no melhor de causas, né, que levam ao mesmo tipo de cirurgia, né, que daí são as anastomoses, né, intestinais, entrando também, né, as gastroenteroanastomoses, né, ou as enteroenteroanastomoses. Tá? Então, acho que isso também vale a pena estudar. E, por último, as cirurgias do cólon, tá? Então, as colectomias. Né? Então, acho que isso vai bem como cirurgias maiores, né? Daí, saindo das cirurgias maiores, né, então muitos hospitais têm as cirurgias ambulatoriais, né? Então as cirurgias que são menores, feitas, né, essencialmente, né, com anestesia local, né, a maior parte das vezes, né? Então entra as exéreses, né? As exéreses, né, de tumores de pele, por exemplo, né? Então, desde as lesões pré-malignas, né, as lesões suspeitas de malignidade, né, que você vai fazer a retirada daquela lesão, né, ou os tumores, né, benignos, propriamente ditos de pele, mais frequente os lipomas, tal, que é bastante comum, né, nos ambulatórios, né, de cirurgia. Tratamento, né, por exemplo, né, na unha encravada, né, então a cantoplastia, né, então isso também é muito prevalente, né, em vários serviços. Tá? Então essas cirurgias, né, básicas, né, precisa saber. Né? Daí entrando nas especialidades, então, por exemplo, se for para cirurgia de tórax, né, essencialmente saber os passos, né, da drenagem de tórax, né, e da toraxentésia, né, então pelos mais variados motivos é importante. E se for passar pelo estágio, né, nem todos os hospitais têm estágio em cirurgia de tórax, ele faz parte da cirurgia geral em si. Né? E daí entra as toracotomias, né? Então, toracotomia, né, do trauma, né,
toracotomia para reanimação e as toracotomias, né, para exploração da cavidade, né? Então, isso também faz parte, né? Estudar, por exemplo, ressecções pulmonares, né, esse tipo de coisa, estudar cirurgia cardíaca, isso não faz parte, tá? Isso não precisa, né? Da parte urológica, né, então... tinha esquecido, mas cirurgia simples, né, que acaba tendo uma razoável prevalência, né, esplenectomia, né, na cirurgia abdominal, né, também cirurgia tranquila, né, de passos, né, bem tranquilos, né, de serem memorizados, tal, entendidos. Então, isso é importante saber também. Com relação, né, à urologia, né, então as doenças relacionadas a cálculos, né, então a passagem, né, dos catéteres, né, mais saber, né, como é que o nome dos catéteres, ou catéteres, né, que se usa, né, então acho que isso é importante. A nefrectomia, né, que também não são cirurgias, né, que em termos de passos, né, não são difíceis, né, de entender os passos, né, da cirurgia, né. As aberturas, né, das estruturas, né, para a parede abdominal, então as ostomias, né, então, por exemplo, a cistostomia, né, nefrostomia, né, esse tipo de coisa é interessante, né, que se saiba, tá? E a colostomia e a ileostomia, jejunostomia e gastrostomia, né, também são importantes, né? Acho que essencialmente essas, né? Vale a pena estudar tudo isso antes, né, antes de começar o internato. Se tiver tempo, sim, estude, né? A fundo, não dá, tá? Não dá tempo. Então, precisa usar a cirurgia do dia como gatilho, tá? Então, se soube, estudou antecipadamente para a primeira cirurgia, né, do dia, que era uma gastrectomia, por exemplo, por tumor. E aí para essa você estudou, e daí a segunda cirurgia do dia foi, por exemplo, uma sequência, né, de 2, 3 pacientes com apendicite. Foram para apendicectomia. Então, essa não deu para estudar, mas daí no primeiro paciente, né, você acompanhou, viu os elementos principais, daí já o segundo foi mais tranquilo, o terceiro foi mais tranquilo ainda, e daí na noite do dia você revisa, né? Então, revisa os dois procedimentos, né? E daí precisa ser assim. Precisa usar aquilo que você viu como gatilho. E também precisa usar os intervalos que tenham entre as cirurgias como um tempo ouro para que vocês revisem, né, o que vai acontecer, tá? Então, sabe da cirurgia da tarde, você tem o horário do almoço, etc., aproveite e revise os passos, né, da cirurgia que vem em seguida, tá? E uma outra coisa que eu acho que é bem importante, né, que ajuda muito a evitar, né, qualquer, né, situação constrangedora para vocês, saber de tudo relacionado ao paciente antes da cirurgia, tá? Então, saibam o que vai acontecer com o paciente, por que ele está sendo operado. Isso é fundamental, porque durante a cirurgia é motivo de muito questionamento, é motivo de perguntas mesmo, né? Realizada pelo cirurgião, pelo residente e tal, né? Sobre a indicação da cirurgia e por que aquele paciente está sendo operado. E se entra na cirurgia sem saber isso, isso é ruim, tá? Isso é bem ruim, porque a impressão que dá é que estava lá para fazer um trabalho manual, tá? Um trabalho assim, braçal. Então, não, entrei para instrumentar, não, entrei para fazer o segundo auxílio. Tal. E daí perguntam se é a primeira vez que o paciente está fazendo aquela cirurgia, ou se é recidiva da doença, né? E daí você não sabe daquilo, tá? Então, isso é ruim. Então, entrando até naquela pergunta lá,
o que se espera de técnica cirúrgica é uma coisa, tá? Mas o que se espera, né, de conhecimento, primeiro conheça o paciente, tá? Então conheça o que vai ser tratado, conheça a história do paciente e o que motivou ele a precisar de uma cirurgia. Isso é bem importante, tá bom? Então, o internato é um momento ouro da formação, né? E uma das coisas, né, que faz com que até a gente fique até sem entender, né, muito o porquê, o estudante dentro do centro cirúrgico que ele acaba de ver determinada cirurgia e, e ele acaba, por exemplo, deixando de estudar aquela cirurgia ou aquilo que está acontecendo naquele momento para, por exemplo, pegar uma apostila de um curso preparatório para residência e ficar estudando questão de prova. Tá? Então, dicas não relacionadas àquilo que ele viu. Que a gente sabe, né? Então existem inúmeras, né, teorias, né, e fundamentação, né, do ensino médico, né, que sustenta que o aprendizado ele baseado, né, na experiência, né, então quando você tem a oportunidade, né, de estar em uma cirurgia, de conhecer um paciente, entender o que aconteceu desde o aparecimento da doença dele, quais foram os sintomas, né, que apareceram, a evolução desses sintomas, né, que motivaram a busca ao atendimento, a cirurgia que foi feita e como foi a evolução, se teve ou não complicações e como que isso foi contornado e como que vai ser a perspectiva para frente, né, depois de tratado, né, o que esse entendimento faz em termos, né, de sedimentação do conhecimento é incomparável à memorização de livro, tá? Então, qualquer tipo deles. Então, o internato ele tem a parte prática, né, bastante importante, só que a parte teórica ela existe, né, só que ela é bem menos, né, existem as reuniões clínicas, etc., né, aulas, etc., que acontecem durante o internato também, mas isso acaba sendo muito mais profundo do que estudar da mesma forma que estava estudando antes, sabe? Então isso precisa ser diferente, tá?